Então hoje eu quero falar sobre a confiança, sobre como a gente pode entender o desenvolvimento da confiança na nossa vida. Eu só queria confirmar se vocês estão ouvindo bem o meu som. Alguém pode me dizer? Corações chegaram, então imagino que vocês estejam ouvindo bem. Só confirma para mim. Alguém pode confirmar? Sim. Beleza, Cássia. Fernanda também. Ótimo. Então vamos seguir. A gente terminou ontem falando sobre confiança. E agora sim. Beleza, Dani, obrigado. Obrigado, Nanda. Daiane, bom dia a todos. Quando a gente pensa em confiança, é muito comum a gente achar que confiança é algo que eu preciso construir comigo. Ou seja, que eu preciso ser uma pessoa confiável. Que eu preciso então fazer as coisas certas para poder confiar que o que eu estou fazendo é algo certo, confiável, bom, perfeito. É muito difícil a gente confiar em nós sabendo o tanto que a gente é imperfeito, o tanto que a gente é incapaz, o quanto em que a gente sabe que não tem toda a visão sobre a realidade, né? Então aqui a gente está desenvolvendo uma outra forma de lidar. Ei, Luan, bom dia, meu amigo. De lidar com a confiança. A confiança aqui, ela vai ser menos. Tem um momento tão bonito no Evangelho, quando João Batista diz assim: é necessário que ele cresça, Jesus, e eu diminua. Então ele estava dizendo com uma clareza muito grande de que existe um ser que a voz dele precisa ser ouvida mais do que a minha. Então é necessário que o meu volume abaixe e que o volume dele aumente. Então, aqui a gente também está fazendo essa analogia de que para uma confiança ela ser verdadeira, nós precisamos aprender a aumentar essa voz do Espírito, essa voz do ser, poder escutar essa voz do ser e deixar que ela nos guie. Esse é o trabalho dessa visão transpessoal, de relacionamento espiritual, de relacionamento com a nossa alma, que de alguma forma faz uma analogia com o Evangelho e que eu vivo aqui buscando essa interseção com a psicologia. Mais uma vez, quem quiser ouvir o encontro todo, é só digitar presente que a gente te manda todo o workshop que a gente fez essa semana. Então, essa voz do Espírito que fala conosco através de sensações, eu acho que esse que é a diferença que a gente está tendo em mãos agora. Uma referência de escuta que é diferente do que ficar tentando entender o que eu não sei. Significa a gente fazer silêncio e começar a ouvir as sensações que surgem do meu corpo. Essas sensações, Gendlin descobriu que elas têm significado. No fundo, é tudo um exercício de escutar a voz da nossa alma. E nesse exercício agora, a gente está ampliando para essa dimensão transpessoal. Então, existe um versículo no Evangelho que eu acho lindo,
que ele está em João, e ele diz assim: ninguém sabe para onde sopra o vento do Espírito. Ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Então, esse vento do Espírito, essa voz da alma, ninguém sabe o que ela vai falar, para onde que ela vai nos guiar, como que ela vai dizer, em que momento, né, que ela vai se expressar, ninguém sabe. Então, o nosso trabalho, no fundo, é criar uma prontidão, uma receptividade a essa voz. E isso é algo que a gente ainda não está acostumado a fazer. A gente está acostumado a nos ocupar muito. E a gente vive ocupando, enchendo a nossa vida de atividades. E assim a gente vai diminuindo o volume dessa voz. Porque, na verdade, o que faz essa voz ser mais alta e o que faz essa voz ser baixinha é a nossa atenção. Vocês concordam? A atenção que a gente dá para essa escuta. Então, eu também vivo assim. Minha voz hoje não tá legal. Eu também vivo assim. Se eu deixar por conta da minha rotina, eu termino o dia. Eu vou até mudar isso aqui, vou pôr um vento em vez de ar. Se deixar por conta da minha rotina, eu vivo o dia inteiro fazendo coisas e termino o dia inteiro com coisas pendentes. Então, se eu deixar para poder ter esse espaço de escuta quando sobrar tempo, não vai sobrar. Não vai sobrar. E eu não sei se por aí é assim também. A não ser que você tenha uma disciplina muito interessante. Eu admiro as pessoas disciplinadas. Eu fiquei vendo meu pai a vida inteira, um cara muito disciplinado. E o exemplo dele me inspira até hoje. Mas eu ainda me debato com a disciplina. E, por exemplo, a disciplina de comer de forma adequada, de dormir na hora certa, de fazer uma atividade física. Né? Tudo isso são disciplinas. Se depender só de mim para fazer algumas dessas coisas, gente, não consigo. Por exemplo, você é que tem que fazer a hora da sua atividade física. Eu acabo enrolando, quando eu vejo passou, e eu vou deixo para amanhã, quando eu vejo passou também. Então, para mim conseguir fazer uma atividade física, o que eu fiz? No caso da minha atividade, o que eu achei de mais prazeroso para movimentar meu corpo foi a natação. Porque eu não aguentava ir para academia, eu não tinha motivação para ir ali e ficar fazendo as musculação sozinho. Quando eu via, eu estava desanimado, fazia menos. A natação eu já gosto. E aí na natação eu tenho o dia certo para ir, a hora certa para ir. Então isso criou para mim um compromisso com aquela atividade. Né? Então, eu me forço a ir, né? Porque eu estou pagando por um horário e um dia certo. Aí eu vou. E com esses trabalhos internos, a mesma coisa. Se eu ficar esperando sobrar um espaço no meu dia para que eu possa fazer essa pausa para escutar o vento do Espírito, eu não vou fazer. Então, é muito mais difícil. E aí eu comecei então a criar alguns espaços onde a gente pode juntos parar para ouvir, parar para sentir. Então, nós temos vários grupos aqui, em vários dias da semana. E eu fui entendendo que esses grupos foram criados, em primeiro lugar, para atender a minha necessidade. A minha necessidade de parar e de sentir. Porque ao mesmo tempo que eu estou facilitando os grupos, eu também estou vivenciando eles.
E assim acontece, por exemplo, com o grupo que a gente tem falado aqui do Evangelho Sentido. Toda terça, 7h30 da manhã. Eu vejo que várias pessoas faltam, né? O grupo tem muita gente, vai sempre um tanto, mas é isso, a pessoa está indisposta, ela pode até faltar. O meu compromisso é maior, porque eu abro a sala, eu crio, né, eu facilito o movimento, mas eu também me coloco ali para sentir. Não sei se tem alguém aqui que faz parte do grupo. Se tiver, vocês sabem bem que eu vivencio junto com o grupo. Então, às vezes eu me emociono, às vezes eu falo do que me emocionou, e eu me sinto junto nessa proposta de estar ali escutando esse vento do Espírito, de estar escutando o que minha alma tem para me contar hoje. Só que nesse grupo, além dessa pausa, a gente lê um pequeno versículo. E ao ler esse pequeno versículo, nesse estado, porque, gente, é muito diferente se eu pegar, não sei se eu vou conseguir pegar aqui um versículo qualquer, mas se a gente pegar, ontem eu li até uma poesia do Fernando Pessoa, linda, e uma coisa é você ler isso, não sei como é que vocês estão aqui assistindo essa live, às vezes vocês estão assistindo aqui fazendo outras coisas, e a gente ter uma leitura ou uma conversa com atenção dividida, nós não vamos conseguir aprofundar em nada. Isso vai comprometer a profundidade da nossa experiência. Então a gente usa da focalização para que esse momento seja mais profundo, ou seja mais sentido. E aí o Gendlin é a pessoa que criou a focalização, que é o nosso professor aqui, que deixou um legado dentro da psicologia que a gente segue como a nossa referência mais essencial no trabalho de escuta. Inclusive, a gente oferece uma formação para terapeutas nessa linha. No começo do ano que vem vamos abrir as turmas. Essa linha, ela pressupõe, através de pesquisas, artigos, teoria, ela pressupõe que toda vez que a gente conseguir fazer esse contato com a experiência viva, com a experiência sentida, a partir daí nós temos uma mudança acontecendo. Quando essa sensação que eu vivo, ela é escutada, ela é compreendida, ela muda. E quando essa sensação muda, muda também toda uma forma de lidar com a vida. Então Gendlin começou a fazer uma associação que até então não existia, da psicologia com o corpo. Ou seja, tudo que é significativo na sua vida é sentido no seu corpo. Tudo que é significativo na sua vida tem uma referência corporal. Então, se a gente começa a olhar para essa referência corporal, nós vamos estar tratando, cuidando, tocando nas raízes dos conflitos que estão sustentando o nosso sofrimento hoje. Só que em vez de ficar tentando entender o que a gente não sabe, a gente vai escutar o que o corpo já sabe. O corpo já sabe. E ele mostra isso através das sensações. Um exemplo claro quando eu estava no carnaval, tem uns 3 anos atrás, e a gente estava assim descendo uma avenida, e aí eu vi um cara, e ele me olhou, ficamos os dois se olhando assim, e eu falei com ele, eu te conheço. Ele falou, ele não lembrava nem que me conhecia. E eu sabia que eu conhecia. E eu ainda sabia que ele era gente boa. Mas eu não lembrava o nome dele e nem de onde eu o conhecia.
Como é que eu sabia que eu o conhecia? De onde que vem essa memória? Que ela não passava pelo conceito. Era uma memória implícita, era uma memória sentida, era uma sensação. Na hora eu não consegui, ele ficou me olhando assim, estranhando. E aí depois desses 2 quarteirões, aí é que veio o conceito. Que meu corpo já sabia, que essa sensação, quando eu falo corpo, eu estou me referindo a essa sensação. A sensação eu já sabia. Aí me veio, é o Fred, amigo do Felipe. Lembrei o nome dele, lembrei de onde que eu o conhecia e lembrei que eles realmente, assim, a gente teve vários contatos. Ele era amigo de um amigo meu, mas a gente saiu várias vezes juntos e os contatos que a gente teve sempre foi muito legal. E curiosamente, né, 3 semanas depois, o pai desse amigo meu morreu e a gente acabou encontrando no velório. E ali ficou, a gente conversou e tal. Então é só um exemplo simples, cotidiano, de como que esse senso, sentido, que a gente chama de corpo porque ele é sentido no corpo, ele tem mais informações sobre a nossa vida do que a gente é capaz de entender. Né? Seja do que a gente já viveu, do passado, das histórias do passado, ou mesmo dos traumas do passado. Quando a gente fala de traumas da infância, a gente não, ei Lídia, a gente não lembra, né, de muita coisa. Muita coisa a gente não lembra. Mas está tudo registrado no seu corpo. Está tudo registrado aí. Então, escutar o corpo é também escutar todas essas histórias que ainda pedem espaço para ser ouvidas, para serem processadas. Por exemplo, se você não teve uma relação muito boa com seu pai, né? Se essa relação com seu pai foi marcada por um sentimento de descuido, de desamor, e isso ficou com você, uma sensação de que você não era amada, de que você não era amado. Né? Mas depois você vai para a vida e esquece. Mas essa sensação, ela está sempre ali. Porque isso não foi reconfigurado, isso não foi processado, isso não foi reelaborado. E aí mais para frente acontecem situações onde você vive relações com determinadas autoridades, onde você não tem um cuidado, onde você não recebe aquilo que você esperava, volta à tona toda essa sensação de não ser boa o suficiente, de não ser amado, e cria-se uma tensão em alguns relacionamentos que parece não fazer sentido algum, parece ser desnecessários, mas uma pessoa que leva então essa tensão para o trabalho, leva essa tensão, né, para essas relações que podem ser nas suas parcerias de relacionamento ou no seu trabalho, mas são relações onde de alguma forma eu vou estar ali revivendo, né, essa sensação de não ser amado, de não ser querida. E isso a gente não vai entender por quê. Não vai ficar claro. E mesmo que fique como uma informação, isso também não vai ser suficiente para que isso se dissolva. Então, quando eu digo desse trabalho de escuta do corpo, eu estou dizendo que essa é a forma da gente poder cuidar de tudo aquilo na nossa vida que não foi possível ser cuidado no nosso passado. Então, poder ter esse espaço de escuta, a gente tende a evitar isso. Evitar isso. E o nosso convite aqui nessa oficina da alma é sempre um convite da gente parar para poder escutar.
cada sonho, cada situação dessas no nosso dia a dia, ela tem uma informação, ela tem uma história que está sendo contada aqui. O que está acontecendo agora não é simplesmente uma repetição do passado, mas o que ainda não foi plenamente aceito no passado traz uma informação e uma inclinação para a gente interpretar as coisas aqui do jeito que são. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu me lembro de estar lidando com situações na minha vida, quantas vezes eu me lembro de estar lidando com situações onde eu interpretava uma coisa, eu tinha certeza que essa pessoa estava ali naquele momento sem querer falar comigo, ou que estava pensando mal de mim, e depois eu via que não era nada do que eu estava pensando. Ou seja, aquilo ali era só minha projeção, era só o meu medo. Assim como várias pessoas já disseram, Mateus, você fez aquilo, é porque você estava pensando isso, e eu falo, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não foi por isso que eu fiz, foi por causa disso. Ah, tá bom. Então, a forma com que a gente interpreta a vida, a forma com que a gente interpreta as ações das pessoas, elas são o espelho, elas são reflexo de como eu estou me vendo, de como eu estou ainda me debatendo com esses sentimentos aqui. E durante muito tempo eu acreditei que a gente precisava entender detalhes desses sentimentos, que a gente precisava entender tudo o que eles nos dizem. E depois eu fui aprendendo com a focalização. Olha, a gente não precisa ser detetive e ficar aqui pesquisando detalhes sobre o que a gente não sabe. Não precisamos disso. O que a gente precisa mesmo é só de oferecer um espaço para que essas experiências possam continuar se movendo. Tudo aquilo que hoje é causa dessas interpretações equivocadas na nossa vida são experiências que elas ficaram incompletas. Essa é a forma com que a focalização vê o sofrimento. Experiências que ficaram incompletas. Ou seja, elas não puderam chegar até o fim da plena, sabe, a plena aceitação. Por exemplo, quando essa semana passada uma pessoa me conta que ela teve uma morte na família. E quando ela teve essa morte, na verdade quem morreu foi o sogro dela. Então, ela ficou consolando o marido, que é o filho, ficou consolando os parentes, as pessoas que estavam ali, ela ficou cuidando das pessoas. Mas ela não teve um espaço para poder escutar o que ela estava sentindo. Então ela ficou sofrendo ali com o sofrimento de quem estava sentindo mais de perto a morte, mas ela também tinha uma história, ela também tinha um sentimento por ele, mas ela não teve espaço para cuidar daquilo. Então, aquele sentimento, aquela experiência que ela estava vivendo, porque mesmo que eu não dê espaço para poder entender e para poder cuidar, a gente está vivendo. Só que o que a gente vive é muito mais do que a gente é capaz de perceber, do que a gente é capaz de pensar, do que a gente é capaz de conceituar, de anotar, de registrar conceitualmente. Essa é uma informação bem importante, eu vou repetir. O que a gente vive é sempre muito mais do que a gente é capaz de entender. Então ela estava vivendo uma tristeza, mas ela estava tão ocupada em cuidar dos outros que essa tristeza, então, ela não pôde ser vivenciada plenamente.
Então, nesse sentido, né, é que isso sofreu uma interrupção. E ali o corpo sente essa interrupção em forma de desconforto. E esse desconforto ele fica ali, batendo na porta, até que a gente possa abrir para poder o processo continuar. E às vezes o que acontece é que a pessoa vai ver um filme e aí no filme tem alguém que morre e essa pessoa desaba a chorar. Não, mas está chorando tanto. No caso, a gente estava em grupo e o que aconteceu foi que uma outra pessoa do grupo, e essa é a beleza do grupo, uma outra pessoa do grupo pediu a palavra e essa pessoa do grupo falou: olha, eu queria dizer, né? Vivi uma situação, vivi uma perda. E ela falou da perda que ela estava vivendo. E enquanto ela estava falando, essa outra participante desabou a chorar. E aí depois ela falou: nossa, foi muito bom te ouvir. Porque só agora, quando eu estava te ouvindo, é que eu me dei conta que eu também estou triste, que eu também estava aqui com uma tristeza dessa situação que aconteceu e eu não tive espaço para poder viver, para poder sentir, para poder chorar. Então a gente acha, às vezes, que tem que estar bem o tempo todo e que a gente pode passar por cima das nossas experiências e na verdade, não. O nosso corpo, ele vai trazer isso de alguma forma. Ele vai trazer essas sensações de alguma forma até que isso receba um espaço. E ali, quando ela pôde sentir um alívio enorme. Né? É igual uma força da natureza, gente, que simplesmente pede passagem. Então, poder escutar isso, né, poder ter um espaço para escutar isso, é um gesto muito terapêutico que a gente faz conosco. E foi por isso, então, que eu montei esses grupos. São vários grupos, mas todos eles têm isso em comum. A gente sempre começa os grupos com um espaço de silêncio para que a gente possa escutar. E no caso desse grupo que a gente está divulgando agora, a gente está fazendo uma chamada, né, de convite aqui, trazendo um valor ainda menor. O grupo não é caro e a gente ainda está trazendo agora um super desconto para facilitar ainda mais, para a gente poder estar junto nesse grupo que acontece toda terça. Tem grupo segunda, terça, quinta. Esse acontece terça-feira, 7h30 da manhã, às 9h, onde a gente se reúne em silêncio. E aí a gente traz a atenção ao corpo. E ali eu leio um versículo do Evangelho. Um versículo que, se eu tivesse visto como quem está rolando o feed, talvez não teria efeito nenhum. Mas outra coisa é você ouvir o versículo num estado de silêncio, sabe? Num estado de receptividade. E é isso que a gente vai exercitando, a receptividade para ouvir, para sentir. Quando a gente se dispõe a ouvir nesse estado, aí sim nós temos uma outra experiência, sabe? E aí a gente percebe que às vezes, ouvindo aquele versículo, tem algo nele que nos toca. Por exemplo, semana passada, a gente ouviu o versículo, deixa eu ver se eu acho, que foi da mulher achei, de Jesus, que ele se reuniu na casa de Simão. Simão era um fariseu. Esse Simão pediu a ele: vamos lá em casa, coma comigo. E esse aqui é o versículo, né, que eu vou ler um trechinho dele para vocês. É algo que a gente poderia, e eu convido vocês, se vocês estiverem disponíveis aqui, só para um pouco, talvez você esteja fazendo duas coisas ao mesmo tempo, veja se é possível só ficar disponível para sentir um pouco mais
o que surge para vocês. Eu não estou fazendo nenhuma preparação longa, porque no Evangelho Sentido a gente faz uma bela preparação, prestando atenção na respiração, prestando atenção no corpo. Eu vou trazendo os movimentos da focalização, que é como o Gendlin ensinou, que nos ajudam a sentir mais. Então é toda uma preparação, além do que eu gosto de cantar antes também. Tudo isso vai criando a música, ela tem esse poder, né? Ela vai trazendo as nossas emoções direto, sem pedir licença para o racional. Então, mesmo sem aprofundar nessa preparação para o sentir, porque é isso, quando você vai correr uma maratona, você se prepara. Né? Minha cunhada vai correr a maratona da Pampulha aqui em Belo Horizonte, são 18 quilômetros. Se eu for correr essa maratona, eu vou me machucar, vai dar problema, porque eu não estou preparado, eu não me preparei para isso. Não é só um alongamento ali em cima da hora, é uma preparação. Então, por que a gente acha que para essa escuta interna a gente também não precisa de uma preparação, né? Então, nesses grupos, cada encontro nosso, a gente vai fazendo, vai treinando essa preparação de receptividade, para que cada vez mais eu possa desenvolver essa prontidão de escuta, essa receptividade, para que esse processo se revele. Então, por que para algumas pessoas isso é mais difícil? Porque a gente ainda é muito controlador. A gente quer muito dar a direção. Então faz parte dessa preparação a gente aprender a soltar o controle e se entregar a esse processo. Então, mesmo sem essa preparação, eu vou estar lendo e convido vocês a irem sentindo junto comigo o que nesse trecho pode tocar vocês. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Eis que uma mulher, que era pecadora, na cidade, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava-os com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Veja como é ouvir essa cena. Tem outros episódios que vão acontecendo aqui nessa cena até que se fecha. Mas eu trouxe só um recorte. Quando eu digo para vocês isso, começa a vir uma emoção para mim. Eu gostaria de ouvir o que pode ter chegado aí para vocês. Né? Depois no versículo o fariseu vai questionar: pô, mestre, você não sabe que ela é uma pecadora? Aí Jesus dá uma puta lição de moral no cara. Né? Vês essa mulher? Entrei em sua casa e você não me deste água para os pés. Ela, porém, molhou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, ela, no entanto, ungiu meus pés com unguento. Né?
Por essa razão, te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados porque muito amou. Mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. Veja quantas... E aí vai vindo, né? Aí eu lembro no Evangelho de uma pessoa ficar com essa frase: a quem se perdoa pouco, ama pouco. A pessoa ficou só com isso. E outras pessoas como eu, assim, eu fiquei com essa cena dela completamente prostrada ali nos pés de Jesus e chorando, limpando e lavando. Essa cena é um gesto muito simbólico de uma profunda entrega e devoção, né? Isso me toca, né? Só de ler aqui de novo, começo a ver essa emoção. E aí, se eu permito que essa emoção seja sentida, isso vai me levando para um lugar onde a minha alma se identifica com a alma dessa mulher, porque esse é o ponto que para mim me toca. E quando minha alma se identifica com a alma dessa mulher, eu estou aqui simbolicamente me inclinando também, né? E lavando ali a minha alma nessa entrega. Esse é o sentido do Evangelho nesse sentido. É você tá vivendo esses movimentos, porque cada uma dessas histórias, elas são, no fundo, movimentos da alma. Eu vejo assim que essas histórias, elas trazem alegorias de processos internos, de uma parte nossa que se entrega, de outra parte que critica. Não, Mateus, você vai ficar falando disso, vai ficar falando de evangelho sentido. Né? Tem uma voz que eu vivo escutando ela aqui. Eu escuto ela desde que eu era aluno no tempo de psicologia, né? De professores me criticando, porque eu estava estudando psicologia e eu queria também falar de espiritualidade, como se as coisas não pudessem estar juntas. Até hoje eu escuto essa voz, me criticando, dizendo: pô, você tem um curso de formação para terapeutas, todo científico, e você vai ficar falando de evangelhos, vai ficar falando de espiritualidade. Né? Isso não quebra, não. Você é uma voz crítica. Mas quando eu vou escutar minha alma, eu sinto que tem espaço para as duas coisas. Né? Tem espaço para o lado científico, que se debruça e estuda profundamente sobre essa ciência da transformação humana, mas tem um espaço que eu não quero perder de jeito nenhum, que é a alma dessa oficina, que é essa entrega profunda, sabe? A esse amor maior, a esse poder maior. É isso que a psicologia ela não consegue alcançar muito bem ainda, e que eu acho que a gente pode tocar sem precisar necessariamente de estar em nenhuma religião. Só pelo fato da gente saber se escutar. Eu trouxe aqui um versículo do Evangelho, mas poderia ter trazido um versículo do Bhagavad Gita, que é a Bíblia hindu, que ela também tem cada lance, cada passagem incrível. Né? Ou trazer um sutra budista, que também tem uma profundidade incrível. Né? Então, mas eu escolho o Evangelho porque a minha história passa pelo Evangelho. Eu sinto, né, esse vento do Espírito soprando e me levando em direção a Jesus, né? Sim, Yara, é isso. Então, para mim, assim, a minha alma é que me diz, olha, o quanto isso é precioso para mim. Né? Então, se isso também é precioso para você, né, talvez se a gente possa estar junto nesse espaço, nos escutando mais. Para mim, poder ter esse espaço de contato sentido com isso me nutre, sabe? É uma nutrição da minha alma. E eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. A Joana está aqui pedindo para participar, não sei se foi por engano ou se você quer mesmo falar alguma coisa, Joana. Mas eu queria ouvir o comentário de vocês sobre essa pequena leitura que eu trouxe, sobre essas falas. Veja se alguém gostaria de dizer algo. A Dani falando que se emocionou junto.
Sim, ouvindo, né, Joana? Eu me emociono aqui também, é isso. No fundo, gente, sabe, essa, esse exercício de se ouvir é também um exercício de se entregar. Porque se ouvir de verdade é uma entrega, é um abrir mão do controle para deixar que esse processo nos toque e nos mova. É uma entrega porque isso me tocou. Aí eu posso desviar minha atenção, ou eu posso estar aqui, né, junto com vocês, me deixando não só ser tocado, mas sendo movido por essa experiência sentida. Ela tem um movimento, né? Ela tem uma direção, ela me move para lugares que eu nem sei, sabe? Que eu não controlo, mas que são profundamente sentidas, verdadeiras, e toda vez que eu escuto e me deixo ser movido por essa experiência, algo se abre aqui dentro, um ar novo respira aqui dentro. Né, Vanessa, quantas emoções são tocadas nessa leitura? A possibilidade do perdão, do se perdoar. O Luan diz: eu me sentia acolhendo a mulher. Eu me sinto que essa forma de ver e sentir o Evangelho é um processo profundo e me faz crescer espiritualmente. É, é isso, é profundo porque é sentido. Tudo aquilo que pode ser mais sentido é mais transformador. Né? Então aqui é um desses exemplos. Eu li essa passagem para vocês, mas olha o que aconteceu comigo aqui, ao vivo, com vocês. Eu estou profundamente tocado, eu não esperava por isso, mas o que eu tenho aprendido é quando isso chega, eu permito, sabe? Eu deixo que isso se desdobre aqui dentro. E isso para tudo, sabe? Eu estou aqui lendo, ontem eu estava lendo um trechinho aqui de um livro do Curso em Milagres, e aí quando eu cheguei numa parte, pum, me tocou. Aí eu paro de ler e deixo ali para deixar aquilo que me tocou abrir espaço aqui dentro. Porque de informações racionais a gente está cheio. Elas informam, mas é o sentir que transforma. Né? Então é isso, minha gente. Eu acho que não podia ser mais claro a respeito de como funciona esse trabalho, vivenciando aqui com vocês. Yara, ei Yara, que bom ter você aqui. Sua emoção sempre cria uma conexão comigo, Mateus. Honro muito isso. Que bom, Yara. É isso. Essa emoção, ela traz uma verdade sentida, né? E eu vejo que todo mundo, quando se abre nesse lugar de verdade sentida, isso abre uma onda de conexão. Então, se eu consigo me abrir nessa verdade, é muito mais fácil de eu criar conexão com vocês. Quando eu vejo alguém no grupo que se abre para a expressão dessa verdade, eu vejo o grupo inteiro se conectando. Então é muito comum. Eu chamo isso da multiplicação dos peixes e dos pães. Quando alguém partilha e ela não está pensando em criar conexão, mas ela só está sendo ela mesma, do mesmo jeito que eu estou aqui, sendo transparente com vocês em relação ao que está vibrando aqui dentro. E no momento então em que a gente se abre para expressar essa verdade, a verdade conecta. E ali eu vejo várias pessoas se emocionando junto. Então a pessoa está dando um passo por todos nós, né? Junto com todos nós. O passo dela é o passo de todos nós. Né? A verdade conecta, né? E essa verdade sentida. A Ana Maria está dizendo: perdemos as nossas intuições e sentimentos. É isso, a gente vive uma vida
sem esse espaço, ocupados demais para cultivar o espaço de sentir e é de onde a intuição é construída, né? Então é isso, minha gente. Esses grupos são espaços de cultivo do sentir, espaços de cultivo da nossa intuição e espaços de nutrição daquilo que é mais sagrado para nós. Espero que isso faça sentido aí para vocês e quem sentir da gente estar junto, chama a gente aqui que a gente fala sobre os próximos passos. Quem quiser ouvir esse workshop que teve, é só digitar aqui presente que a gente te manda gratuitamente. Aqui a gente te manda essa experiência, essa dinâmica que foi. É isso, foi muito bom estar com vocês. Carmen perguntando se tem grupo do curso em Milagres. Tem também. E aí eu utilizo da mesma forma, Carmen. Enquanto o Evangelho Sentido é toda terça, o curso em Milagres é toda quinta. Só que no Evangelho Sentido eu leio um trechinho do Evangelho, como eu li aqui, e a gente sente. No curso em Milagres, eu leio um trechinho do livro texto. E eu não fico ali explicando para vocês, refletindo sobre. Não. Silêncio e a gente sente. Sente como essas lições nos tocam, né? Então, o Evangelho ele traz ali uma história e o curso em Milagres, para mim, ele explica de uma forma mais profunda o pensamento e a visão de Jesus. Às vezes tão profunda que fica também difícil. Então, o meu convite é sentir, porque é isso. Às vezes tem ali no curso em Milagres, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Vou fazer o mesmo exemplo com vocês do que foi a última leitura do curso em Milagres. Às vezes a pessoa fica apenas com uma palavra. Sobre a prontidão, né? Aqui tem um pequeno texto. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. As duas não devem ser confundidas. Assim que ocorre um estado de prontidão, usualmente existe um desejo de realização. Mas isso não significa que ele não seja dividido. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado e enfatizamos que a única maestria real é através do amor. A prontidão é só o começo da confiança. Olha que bonito. Então, no curso em Milagres a mesma coisa. Eu leio uns trechos e algumas pessoas ficam com pedaços, com uma frase, com uma palavra e sentem, sentem, sentem. Esse sentir, ele vai abrindo caminhos. A minha proposta é que tanto o Evangelho, quanto o curso em Milagres, quanto o grupo sem tema, que é o de escuta interior, que a gente possa escutar essas palavras como quem escuta uma música. Quando você está escutando uma música, você não fica pensando, né, nas notas, se elas estão encaixando, questionando essa melodia. Não, você se deixa ser afetado por ela. Essa é a proposta. Se deixe ser
afetado por ela. E aí a Vânia, por exemplo, trouxe a maestria real é só através do amor. Essa frase, se ela te tocou, ela tem uma sensação corporal. E aí, se você deixar essa sensação corporal se expandir, ela tem um movimento em direção a uma realização. Mas para isso eu preciso estar com essa prontidão desenvolvida ou disponível para me permitir ser movido pelo que me afetou. Entenderam? Eu preciso estar receptivo, ou seja, abrir mão do controle, disponível para ser tocado e disponível para ser movido pelo que me tocou, como eu fiz agora. Me tocou a imagem da mulher com os cabelos nos pés de Jesus, eu senti aqueles pés sujos ali sendo lavados, né, com o cabelo, com o perfume, com o óleo, e beijando aqueles pés. Eu senti aquilo ali por um momento, aquilo ali, ó, só de lembrar, vem uma emoção, ela me toca e ela me move para um lugar de profunda devoção. É isso que para mim importa mais do que ficar entendendo, refletindo. Interessante, porque eu vejo um monte de gente com uma cabeça enorme, entendendo essas coisas tudo, entendendo as palestras, os textos, os versículos, os cursos, e o coração sem amor. E é o sentir que abre caminho para o amor. Dúvida. Eu vou responder essa dúvida e a gente encerra. Eu sempre aprendi a desviar a atenção dessas emoções que comovem. É difícil ficar nelas. Quando você diz que a emoção se movimenta, a ideia é aprender a ouvir e também lidar com essas emoções. Exatamente, B. É exatamente isso. Ninguém te ensinou isso, ninguém me ensinou isso. Essa é a escola da oficina da alma. Tanto para as pessoas que estão nesse trabalho interno, quanto para os terapeutas que também não aprenderam a fazer isso. A gente não aprende isso numa universidade. E depois vai trabalhar com as pessoas. Essa semana eu dei uma aula aqui no Instituto de Psicologia e eu fui trabalhar com os terapeutas. Falei, hoje eu quero trabalhar com vocês. A aula passada foi teórica, hoje é prática. E eu abri uma prática, os terapeutas não sabiam sentir. Não tinha essa abertura para sentir, os terapeutas. Porque não foram ensinados isso no curso. Nem os terapeutas. Salvo se algum deles fez algum tipo de terapia com essa vertente. Porque muitas e a maioria das terapias fica muito mental, muito racional, muito explicativa, muito condicionada a querer mudar comportamentos. E aqui o que a gente entende é que toda vez que eu sinto, algo está mudando. Né? No momento em que eu sinto, se abre, expande, entra um ar novo, já mudou uma configuração interna. É uma outra visão, que poucas pessoas ainda têm. Isso é algo que ainda está chegando aqui no Brasil, nem chegou nas universidades ainda, né? É um atraso. Mas aqui, paralelo, nós temos, né, essas referências, já é possível achar caminhos. Então, no fundo, é um caminho de desenvolvimento da nossa sensibilidade e é um caminho de aprendizado de lidar com as nossas emoções. É exatamente isso. A ideia é aprender a ouvir e aprender a lidar com o que a gente sente. Então, esse é o foco principal de todos os grupos que a gente faz aqui. De todos. É isso, minha gente. Foi muito melhor do que eu pensava. Eu cheguei aqui sem saber como é que ia ser, minha voz estava meio ruim. Mas foi muito melhor do que eu pensava, porque eu me deixei ser elevado, me deixei sentir por cada um dos movimentos que surgiram aqui. E eles me trouxeram, né, nos conduziram para o melhor lugar. Então, se você também quer se desenvolver nessa arte de sentir e se deixar ser movida, né, pela voz interna, chama a gente que temos caminhos por aqui. Obrigado a todos, um bom domingo, um bom descanso e até a próxima.